Hora do nosso quadro Raio-X da Pecuária, que traz o que está sendo discutido de mais importante no setor, além de novidades e dicas de manejo nutricional e de saúde animal. Pois é, né? O calor não dá trégua nem para os animais. E olha só, recentemente nossa produção encontrou alguns vídeos de bovinos entrando numa espécie de tanque. Dá só uma olhada aqui, que interessante. Diferente do que parece, esse método não é usado com o intuito de aliviar o calorão dos animais, mas sim para ajudar no controle do carrapato, já que o banho de imersão é uma técnica conhecida dos pecuaristas para eliminar diversos parasitas externos aí dos bovinos. Bem interessante. E carrapatos e parasitas, né, num geral, representam uma grande perda econômica anual da pecuária, que pode chegar na casa de milhões de reais, dependendo do tamanho do rebanho. Mas como descobrir qual que é o melhor tipo de tratamento para a propriedade? Quem vai esclarecer isso para a gente, todas as dúvidas, é o médico veterinário Otaviano Neto. Muito obrigada aqui, Otaviano, por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo ao Mercado e Companhia. Olá, boa tarde. Uma satisfação, uma oportunidade de estar conversando com todos os telespectadores e trazendo um tema tão importante como é o controle do carrapato. Na sua avaliação, a imersão dos animais em grandes tanques, como esse que a gente acabou de ver aqui no vídeo, eles são um tratamento mais efetivo para o gado? Explica para a gente como é que funciona e como o pecuarista pode escolher o melhor método para o rebanho. Bom, na verdade, o banho carrapaticida, o banho de imersão, ele é um banho que visa controlar os carrapatos que estão no corpo do animal. Junto com os carrapatos, a gente consegue também afastar moscas, também afastar, inclusive, fazer algum tratamento para alguns problemas como bicheiras ou vermes, uma vez que os princípios ativos que são usados conseguem atacar vários parasitos externos que afetam os bovinos. Se a gente for levar em consideração, o banho carrapaticida ele é uma técnica bastante tradicional, bastante antiga. Os primeiros relatos de uso de banho vêm de 1895. Estamos falando aí de quase 130 anos de uso dessa técnica. No Rio Grande do Sul se usa há bastante tempo, desde o começo dos anos 1910, 1920, já existiam casos de uso desses banhos carrapaticidas, e em alguns estados do Brasil também se tem utilizado. Tem vantagens e tem desvantagens. A grande vantagem é que ele molha bastante o corpo do animal, ou seja, ele acessa quase todas as partes do animal, na orelha, na cabeça, no entrepernas, então facilita muito o acesso àquelas áreas onde existe infestação, mas, por outro lado, nós temos alguns, vamos dizer assim, contratempos. O principal deles hoje é a resistência parasitária a muitas dessas moléculas que hoje estão em uso. Então, apesar de ser uma técnica usada já há muito tempo, hoje em dia ela está mais limitada, não pela técnica em si, mas sim principalmente pelas moléculas que podem ser utilizadas, ou seja, os produtos carrapaticidas que se usam dentro dessa solução onde os animais mergulham. E as altas temperaturas, né, elas podem ser um prato cheio, né, para a proliferação aí dos carrapatos. Existem raças que são mais suscetíveis ao carrapato? O ambiente ele ajuda muito a proliferar o problema, principalmente o calor e a umidade são as duas principais razões para a multiplicação dos carrapatos e, em geral, de todos os insetos e ácaros que estão aí no ambiente. As raças mais sensíveis, em geral, são as raças que nós chamamos as taurinas ou as raças europeias, que tradicionalmente nós vemos no gado leiteiro o holandês, o Jersey. E no gado de corte, nós temos o Angus, o Hereford, o Charolais, que são as raças taurinas, que elas têm mais sensibilidade. Dentro das raças, nós identificamos indivíduos mais sensíveis e indivíduos menos sensíveis. Ou seja, existe diferença entre raças e também existe diferença dentro das raças. Por isso, selecionar animais com maior resistência ao carrapato também é uma alternativa para se trabalhar com o controle do carrapato, além das técnicas de manejo todas conhecidas. E quais que são as principais doenças que os carrapatos podem trazer para o rebanho? Queria que você falasse para a gente. E como o produtor também pode prevenir que o parasita não cause prejuízos, até diminua aí a produtividade do gado? Hoje a gente tem como as principais causas de problema, além do parasitismo, do consumo do sangue, que o carrapato acaba levando a perdas sanguíneas dos animais, e através dessa picada, o carrapato ele transmite uma doença muito conhecida e muito importante dentro do setor primário, dentro do setor pecuário, que é a tristeza parasitária. A tristeza parasitária é um complexo de duas doenças
que é a babesiose e a anaplasmose, que são transmitidas através da saliva do carrapato, levando a anemia, inclusive podendo levar o animal ao óbito de tão debilitado que ele fica. O carrapato hoje, ele é uma das grandes dores de cabeça do produtor e as formas de controle, além do banho carrapaticida que foi apresentado no início dessa nossa conversa, nós temos outras técnicas como produtos injetáveis, produtos Puron. Hoje, o uso, por exemplo, do Fluazuron é uma das moléculas mais em uso, até pela facilidade de ser Puron, você aplica no fio do lombo do animal, ele é absorvido através da pele, ou seja, o produtor tem uma gama muito grande de oportunidades para o controle. Nós sempre dizemos, procure o assessoramento de veterinários que conheçam os programas de controle parasitário, porque mesmo que o produtor tenha uma tradição já de controlar através das técnicas conhecidas e convencionais, o assessoramento técnico é muito importante para escolher o melhor produto e, principalmente, aquele produto que se adequa àquela propriedade, que consiga contornar os problemas que a resistência parasitária apresenta, fazendo que os animais tenham mais produtividade. E por conta dos vários eventos, né, agropecuários, é bom a gente também citar esse assunto, que esses eventos que ocorrem em todo o Brasil, existe um grande fluxo de animais, né, transitando pelo país. É possível fazer um protocolo para prevenir que esse transporte leve animais com carrapato para outras propriedades? Tem como fazer isso? Esse ponto é extremamente importante, porque uma das grandes formas de entrada numa propriedade, inclusive de estirpes de carrapatos ou de famílias de carrapatos resistentes, é através da aquisição de animais, onde esses animais que vêm, muitas vezes, buscando uma contribuição genética na produção, eles acabam trazendo junto no seu corpo carrapatos que podem ser uma fonte de contaminação para a futura fazenda onde eles serão localizados. Existem sérios programas que, por exemplo, toda exposição agropecuária, toda feira, ela precisa passar por um processo de admissão dos animais, aonde as secretarias da agricultura de cada um dos estados, cada um dos municípios, deve executar a fiscalização para que os animais não entrem portando carrapatos dentro do parque de exposição e depois, ao serem comercializados, levem esses carrapatos para outras propriedades. Os controles, eles começam nas fazendas a partir de programas que sejam bem feitos, bem elaborados e que principalmente utilizem produtos eficazes. Não permitir a circulação de carrapatos que sejam principalmente resistentes é uma responsabilidade que um produtor deve ter em relação ao seu próximo destino, seu próximo cliente, porque muitas vezes ele compra animais com problema, mas ele também não pode ser quem venda também o problema para alguém. A gente tem que controlar dentro da nossa propriedade os carrapatos e vender apenas animais em genética, que é o que o futuro comprador deseja. Para isso existe tecnologia, para isso nós temos vários produtos no mercado veterinário brasileiro com excelente eficácia ainda, precisa o produtor estar assessorado para eleger o melhor sistema e o melhor produto que venha a controlar os seus parasitas. Otaviano, excelentes orientações aqui que você divulgou para a nossa audiência. Quero agradecer a sua disponibilidade e também te desejar aí uma ótima tarde e até uma próxima chance aí da gente conversar. Te agradeço imensamente, estamos sempre aqui à disposição para conversar com esse público do Canal Rural que é tão espalhado por todo o Brasil, inclusive fora do país. Eu tenho certeza que muitos dos seus ouvintes, seus telespectadores, têm muito interesse sobre os temas abordados aí, né, nesse programa tão importante.